E depois de, na primeira parte, de termos estado a conversar com a Beatriz Silva, da organização deste Gestão Piaget 2024, continuamos aqui neste nosso estúdio improvisado, na aula magna do Instituto Piaget de Almada, desta vez para conversar com aquele que foi um dos oradores convidados deste evento, um jovem português, João Maria Botelho, distinguido pela revista Forbes e conhecido por ser parte dos Global Shapers, nomeadamente especialista na área da sustentabilidade. Muito boa noite, João. Obrigado por estares aqui connosco. E, João, porque é a primeira vez que participas no programa, se nos pudesses dar um pouco o teu currículo, que tenho que te pedir que seja mitigado, apesar de vasto. Claro, não, eu queria agradecer o convite, estarmos aqui hoje no permitido cenário. Eu sou o João Botelho, a bio está impecável. Fui distinguido pela Forbes no ano passado como uma figura de destaque jovem na inovação e na sustentabilidade, pelos diversos projetos que já tenho vindo feito, também pelo Financial Times, na parte da inovação social, das causas da diversidade e da inclusão. Sou investigador associado no Nova Green Lab, o Centro de Investigação da Nova em ESG e em Green Affairs, também do Nova Ocean, com a coordenação da professora Assunção Cristas, ex-ministra, nas temáticas do mar. E também, além disso, membro da La Clima, que é a primeira associação, o movimento de advogados especialistas em alterações climáticas em Portugal. E apesar de tudo, e foi algo que ficou no ouvido da tua intervenção, ainda tens tempo para projetos, por exemplo, de literacia financeira, não é? Sim. Não, a literacia financeira é um pilar que é muito importante em Portugal. Basta ver o enquadramento que tivemos nos meses passados, o chumbo destas nossas medidas de tentativa de dar mais informação e mais poder educacional à população. E, por acaso, em fevereiro deste ano, ganhei o Prémio Nacional de Literacia Financeira e Empreendedorismo pela Fundação Santander, exatamente com um projeto feito pela Nova, em que nós criámos um projeto que se chama Decoding Sustainable Finance, que foi um podcast com vários episódios com experts portugueses, mas que estão lá fora. Cito a doutora Paula Redondo Pereira, que é a chefe da Stock Exchange em Luxemburgo. Falámos sobre a questão regulatória, ou seja, a taxonomia europeia, falámos sobre a litigância climática, falámos sobre a Climate and Just Transition and Climate Risks. Portanto, a literacia financeira é algo que tem de ser mais falada. Portugal precisa, os jovens precisam, mas também o overall da sociedade precisa estar mais dentro do que é que... E vai-se vendo é que as decisões políticas não apontam para aí, não acompanham. Hoje ouvimos, e muito bem, alguém a dizer que não seria má ideia colocar o empreendedorismo, por exemplo, logo desde o ensino, se calhar, básico, não é? Não, eu concordo com essa ideia e eu faço parte dos Global Shapers, que é uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, de jovens até aos 30 anos, e nós pensámos exatamente nisso para os mais pequenos. O que nós criámos, eu ainda não só entrei numa fase mais final deste projeto, porque este projeto já é pré-Covid, mas é um livro que nós fizemos para o Plano Nacional de Leitura, com o Santander, que se chama, o livro é A Maria e o Segredo da Poupança. Portanto, é um livro exatamente para jovens desde cedo enquadrar de forma simples e prática com desenhos o que é a inflação, o que é a mesada, a importância de poupar, a importância de perceber que o dinheiro não cai das árvores. Portanto, desde cedo, num formato mais dinâmico, apresentar aos jovens que a questão da literacia financeira e a questão da importância do enquadramento económico vai ser importante no resto das suas vidas, porque depois vemos os surveys da União Europeia e vemos que os portugueses são aqueles que estão mais em baixo nos rankings. Não só da literacia, como também da leitura. Se calhar uma coisa leva à outra. Leva à outra. Olha, acho que se forem treinados desde crianças é mais fácil entrar no espírito do que com 16 e 17. Tens toda a razão. Olha, e João, porque temos que, de facto, ir já ao cerne da tua intervenção. Falaste de sustentabilidade e inovação. Não é um diálogo fácil, não tem sido um diálogo fácil. Mostraste uma das capas da revista Time, creio eu, em que se vê o secretário-geral das Nações Unidas. Com a capa do ano. Exatamente, perto de umas ilhas. Era o António Guterres com a água até aos joelhos. Exatamente. Era para exemplificar que... E de facto, só não é, se calhar, tão profícuo assim o diálogo, porque muitas vezes olhamos para aquele que é uma das grandes referências mundiais, que é os Estados Unidos, sim, e vemos o diálogo demasiado partidarizado e polarizado. Sim. A nossa realidade, a realidade europeia,
Europeia é a mesma ou nós podemos dizer que aqui na Europa algumas coisas são diferentes? Eu acho que o cenário europeu é muito diferente, é um cenário pioneiro, as nossas regulações são regulações pioneiras. Por exemplo, nós em 2010 ou 2011 aprovámos a primeira lei, o primeiro regulamento em veículos elétricos, quando ainda nem sequer era uma prioridade da União Europeia, foi em 2013. Portanto, isso mostra que Portugal, de certa forma, ainda consegue ser mais pioneiro do que a União Europeia. Mas o cenário europeu é um cenário diferente do cenário dos Estados Unidos. Exatamente, isso posso dizer, pelo facto de ser uma agenda. Eu acho que é uma agenda muito partidarizada entre republicanos e democratas e direita e esquerda. E é aquela questão, quando um tema é muito politizado e partidarizado, não há um diálogo que permita um avanço. Portanto, ninguém ouve o outro e paramos as negociações aí. Na União Europeia, pelo facto de haver um cenário mais propício à negociação com bancos, com os shareholders, com os stakeholders, acho que há um ambiente mais dinâmico para a sustentabilidade nas matérias que eu falei, que é o ESG, Environmental, Social and Governance. E já lá vamos, até porque ainda assim eu consigo-me recordar, e mais uma vez, João, a conversa não tem nada de política, mas são questões que nos vamos recordando recentemente de algumas manifestações de agricultores que diziam que não tinha existido espaço para o diálogo e que única e exclusivamente vinha legislação e que eles tinham que implementar. Essa questão dos agricultores é uma questão que deve ser vista já há algum tempo. O descontentamento dos agricultores não é algo novo. Eu acho que agora atingiu o chamado breaking point em vários sítios. Por exemplo, a Alemanha e França foram aqueles países que verificámos uma revolta mais acentuada. Sim, manifestações, entraram dentro das casas, dentro das lojas, mas nós não nos podemos esquecer que vamos fazer aqui uma ponte. As claims dos agricultores são muito importantes, mas eles receberam determinados apoios durante a Covid-19, que, por exemplo, outros setores não receberam. Veja a restauração, as partes da alimentação. Isso parou tudo, eles não tiveram apoio. Os agricultores continuaram a ter apoio. Eles têm apoio. Agora, a forma como isto é gerido, a forma estatal de cada um dos lados, é diferente, porque o budget para cada Estado-membro não é igual para todos e às vezes nós vemos determinadas condições num Estado e noutros que depois podem levar eles conseguiram maiores negociações, eu vou parar tudo aqui enquanto não me derem as mesmas exigências, enquanto eu não tiver... Ou seja, tu vês que pode ser algo, não digo corporativo, mas digo muito focado naquilo que são as realidades dos diferentes Estados-membros. Sim, estas dinâmicas da sustentabilidade e da agricultura não é one size fits all. Eu não posso aprovar um pacote X para aqui, X para ali e achar que vai ficar de distribuir igualmente. Okay. E depois as tensões internas com os próprios países depois também têm muito a dizer, como é que eles se relacionam com os executivos. E agora, não crees que também parece de alguma forma paradoxal, porque os agricultores podem olhar para outros parceiros noutras áreas, como por exemplo os Estados Unidos, e verem que a Europa é muito mais eficaz na implementação de medidas do que propriamente os concorrentes de outros países? Sim. Isso é uma questão muito pertinente e é algo que acho que pode ser levado a vários outros campos. O cenário europeu é bastante diferente do cenário americano. O cenário americano também funciona muito com as state laws. Por exemplo, algo é aprovado aqui, o governador daqui conseguiu um budgeting para isto, enquanto a União Europeia funciona de forma diferente. Mas tu mostraste um gráfico onde a União Europeia estava muito à frente dos outros parceiros. Não é? Na questão da gestão de fundos ESG e a questão dos green bonds e etc. e tal, a União Europeia tem um cenário muito diferente. Tem um cenário muito mais para a frente, quer seja na maturação dos fundos, quer seja na longevidade dos fundos, quer seja até da própria percepção. Acho que determinadas marcas, agora vemos as maiores empresas a ver a estratégia de ESG como um investimento a longo prazo e não como aquela situação do profit-driven purpose. Também tem de haver um people and social purpose. Portanto, eu acho que cada vez mais, e as maiores vão mais depressa pelo facto de terem os meios, mas acho que se não forem as grandes a dar este primeiro passo e a mostrar, mesmo que não seja pelo bem social, que vamos
vamos aqui dizer, as empresas são para fazer dinheiro e não são ONGs, mas eu acho que quando verificarmos e as empresas começarem a verificar que vão ter uma vantagem competitiva a longo prazo face às outras, e vimos no gráfico de Stanford 2022, os fundos ESG Funds com mais de 10 anos que sejam ESG sobrevivem muito mais do que aquelas que não são. Portanto, vantagens competitivas para um produto que pode ser o mesmo, diria que uma empresa verde vai mais longe. Sim, porque não vais querer canibalizar os teus próprios clientes. Olha, mas deixa-me colocar, e depois ainda gostava de abordar contigo o COP Dubai e também aquilo que tu falaste há pouco da litigância climática, mas uma vez estamos a falar de ESG, o ano passado aconteceu algo que eu achei bastante paradoxal, permite-me repetir esta expressão, é que o Elon Musk ficou bastante preocupado com o ESG, porque quando a Tesla recebe 37 pontos em 100 e a Philip Morris, que é uma das principais tabaqueiras mundiais, recebe 84 pontos em 100, depois de tudo aquilo que aconteceu em 1994, não sei se já eras nessa data, com o famoso depoimento, e peço desculpa pela expressão, mas foi assim que ficou conhecido pelos 7 anões, que eram os 7 CEOs das tabaqueiras, a dizer que a nicotina não causava dependência. Como é que nós podemos ler isto, sendo que uma tabaqueira que faz tabaco e que nós temos campanhas contra o tabagismo fica tão à frente de uma empresa como a Tesla? Isso é muito interessante e leva-me a um ponto também muito crucial, que é o ESG Reporting e a transparência dos dados de cada empresa. Ou seja, nós temos de verificar que há consultoras internas, há determinados... nos Estados Unidos há lobby. Na União Europeia ainda não temos em Portugal, por exemplo, não temos o lobby. Portugal não, mas na União Europeia sim. Queria dizer Portugal, não temos a questão do lobby, mas nos Estados Unidos o lobby das tabaqueiras e das petrolíferas é um lobby muito, muito grande. São mercados muito diferentes e essas questões do ESG rating é diferente. Tu recordas ainda antes do rebentar da bolha imobiliária, que as empresas de rating davam um triplo A a determinado... É a questão da transparency e accountability que é crucial no ESG. Um dos principais problemas que há e que está a melhorar, mas que existe, é a harmonização de dados ESG, ou seja, ESG data. Se tivermos critérios muito diferentes das mesmas políticas, vai ser muito difícil pô-los vertical ou horizontalmente. E é isso, é o patronizing da data ESG, que é para eu perceber com o que é que eu estou a lidar, que tipo de empresa é que eu estou a lidar e qual é que é exatamente o score e se é um score feasible. Por exemplo, na questão dos carbon credits, que é um tema também muito falado, dos créditos de carbono, há uma certificação, porque uma empresa faz um offset dos créditos de carbono para ficar bem vista e, nesse sentido, tem um determinado número de créditos de carbono. A certa altura, houve a certificação de determinadas empresas para verificarmos se efetivamente esses créditos de carbono e se havia essa compensação carbónica. A Verra, que era uma empresa que fazia essa certificação, esteve envolvida num grande escândalo porque... se eu faço um offset numa floresta onde não sei bem onde é que é e não sei quem é que monitoriza isso, a certa altura vai arder a floresta e a minha compensação carbónica desaparece e ainda faço pior. Portanto, a monitorização nesse fator é muito importante. Faz lembrar um caso recente em Portugal em que um laboratório que analisava a qualidade das águas portanto, mais estava uma vez, metido em... Tu que estás envolvido nisto da sustentabilidade e que de facto é a tua core passion, por assim dizer, não ficas preocupado que de facto esses cores também possam ser manipulados e as pessoas olhem para uma determinada empresa sendo green ou sustainable e afinal são os malandros, desculpa a expressão. Não, e eu também falei nessa questão que é a parte do regulatório. O direito regulatório na parte da sustentabilidade é muito importante. O direito demora tempo, mas vai lá chegar. E a parte da regulação, e a União Europeia tem feito muito bem esse trabalho de casa e os Estados Unidos não me parece ter feito tão bem. Nós, por exemplo, agora foi aprovada a Green Claims Directive. A Green Claims Directive é uma legislação que permite e que obriga
que as empresas, quando dizem que determinado produto é green, ou que tem X% de plástico do mar, ou que 20% da sol é feita disto, precisa de mostrar como é que isso foi feito, de que forma e certificado. Portanto, tu dizes-me que um produto é verde se for efetivamente verde. E caso isso não aconteça, há uma grande sanção económica. Portanto, as empresas vão aprender por aí. Se o económico é muito importante, se dizes que és verde para ficar trendy, ou então para seres mais amigável, ou até recrutar pessoas mais jovens, com estas novas regulações e com os novos regulamentos, isso vai ficar muito mais fácil de ser verificado por quem está por fora, para que depois não tenhamos de ver esses escândalos de afinal a qualidade da água não era aquilo que se pensava. Porque depois o que acaba por determinar a narrativa é o tamanho do teu orçamento de marketing e publicidade, não é? Por exemplo, há muito tempo, para mim, por exemplo, 2004, 2005, havia determinados departamentos de marketing que estavam encarregues de fazer a parte da sustentabilidade. Portanto, se uma empresa de marketing tem 2 ou 3 pessoas responsáveis pelo marketing que estão a fazer publicidade verde, eu não sei se o marketing é o departamento responsável para fazer uma política de sustentabilidade, não é? Bem pensado. Olha, porque falaste em legislação, vamos então primeiro à questão da litigância climática, porque creio que a semana passada, de facto, houve uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Houve vários processos a entrar em tribunal, inclusive de alguns jovens portugueses, mas o Tribunal só decidiu em relação a um que era o da Suíça. Como é que das nossas velhinhas, não é? Como é que tu lês, exatamente, como é que tu lês esta ação de tentativa de envolver o Poder Judicial? E depois, a segunda pergunta, se me permites, seria se vamos resolver isto em tribunal, se não podemos resolver com diálogo. Claro. Não, eu acho que este caso ficou muito conhecido vamos chamá-lo pela Climate Inaction. Portanto, o que aconteceu foi uma inação. E agora nós já sabemos que ter um direito digno, um ambiente digno de viver, é um direito humano. Portanto, isso agora, o direito ambiental, já está mais claro nesse sentido. E eu acho que ações destas criam precedentes e ajudam uma agenda como um todo a ter um backup jurídico por trás que, se não for levado a estas instâncias, digamos, mais superiores e estas instâncias mais coercivas, não é? Porque aí já não estamos no diálogo, estamos efetivamente no poder, e quando estamos nesse tipo de poder, quando a solução for chegada ao trânsito em julgado, vai ter de ser assim que vai ter de acontecer e haverá responsáveis. Portanto, eu acho que a via do diálogo é muito importante, mas, e porque vamos falar da COP a seguir, nesta COP, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que isto é um período para sermos ambiciosos e para fazer medidas ambiciosas. A questão da meia vontade e meia medida já terminou há muito tempo. Nós estamos já a chegar ao no point of turning back. Portanto, este ano já esgotámos as nossas disponibilidades naturais até do próximo ano. Portanto, por aí já podemos ver como é que está o panorama português. E a seguir, estas discussões levadas às instâncias judiciais e tendo esta atenção mundial nestas causas, acho que vai ajudar a agenda, porque um país vai olhar para o outro, nós já sabemos como é que isto funciona, e eu acho que é crucial. E vamos ver que medidas é que vêm a seguir a isto, porque normalmente é uma bola de neve. Portanto, eu acho que nesse sentido, reconhecer a inação climática em tribunal já é algo muito importante. Entretanto, aquilo que seria importante também nós tentarmos entender é, relativamente a essas decisões do Tribunal Europeu, até onde é que eles podem ir, se podem obrigar a mudança de legislação dos próprios países. Se pudesse desenvolver aí um bocadinho. Sim, não, eu acho que essas decisões vão implicar, porque efetivamente estamos a tratar de pontos que são muito importantes. Estamos a tratar de pontos que já chegam às decisões superiores e estamos a falar de pontos que vão ter implicações estatais e não só. Portanto, e agora vamos ter de verificar e vamos ter de ver como é que isto vai desenrolar. É um caso recente em tribunal. Quero também ver o que é que os outros colegas da parte da sustentabilidade, o que é que os comentadores políticos e os experts em direito da União Europeia nos vão referir, mas o que eu posso dizer é que avanços da legislação europeia temos. E agora precisamos só de colmatar com os avanços
judiciais em processos que tenham grande importância mediática, porque a parte da awareness e a parte literalmente da awareness e de mostrar às pessoas, e falar na televisão, trazer às pessoas mais jovens, às pessoas mais velhas, que isto já está a ser levado a conversas mais efetivas, vai ser bom para todos. Mas não achas, por exemplo, e eu não sei qual é a tua posição, mas eu ouço algumas pessoas a ver determinadas ações de jovens a reivindicar coisas, mas a utilizar já mais intervenção física, não como tu que apresentas ou que vais às instâncias próprias ou que estudas e desenvolves o teu próprio estudo. Como é que tu lês essa dinâmica? Desculpa a pergunta, não quero colocar em causa. Não, muitas das vezes estes diálogos da sustentabilidade são levados muito para o ativismo. Eu não me considero um ativista na dimensão própria de ir para a rua. Acho que há instâncias para isso e há formas de o fazer e isso é muito válido. Eu não me identifico com aquela camada de jovens que, por exemplo, atira tintas à altura ao candidato a primeiro-ministro, que colam as mãos aos aviões e empatam a vida de quem realmente... Porque isso não vai ter repercussão nas empresas, isso tem repercussão nas pessoas comuns como nós. E até tem um efeito, às vezes, contrário também, não? E tem um efeito contrário. Nós vimos, por exemplo, quando eles se sentaram no meio da autoestrada de manhã, houve um médico que disse: eu preciso ir trabalhar para as urgências e eu percebo o teu lado, mas isto não está a ajudar ninguém. Portanto, a minha vertente, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de fazer estudos, cursos de especialização, quer seja Wharton, Pensilvânia, já ganhei várias bolsas, não cá em Portugal, mas lá fora, o que é algo positivo. Portugal não tem tanta essa política de permitir que os jovens estudem cá com apoios e com bolsas. Posso dizer que já tive mais apoios de universidades internacionais para fazer estudos. Bem-vindo ao Portugal. Do que Portugal, mas efetivamente vejo que posso ser útil, se calhar, de uma outra forma, e o meu background em Direito permite-me que, se calhar, por exemplo, como membro de La Clima, que é o primeiro grupo internacional de advogados experts em alterações climáticas, eu já fiz inputs para o Special Rapporteur em Direitos Humanos, que foi levado para a Assembleia das Nações Unidas. Portanto, eu vejo mais nesse sentido, mais do lado de cá, a estudar e a ler, e acho que o impacto também vem daí. Portanto, as pessoas podem dizer que eu não tenho um impacto tão premente e tão direto, mas Financial Times, Forbes, portanto, também há outro tipo de impacto que eu acho que é preciso também ser estimulado dos jovens. Olha, João, estamos nos últimos minutos, fica já o convite para uma participação em estúdio para 50 minutos de conversa, mas não terminamos sem antes falar desta COP do Dubai. Quais são as expectativas? Como é que vês? Eu acompanhei, antes de termos, para quem não sabe, a COP é a Conferência das Partes das Nações Unidas e da Convenção Quadro, e é o palco mundial da conversação relativamente aos próximos passos que vamos ter relativamente às alterações climáticas e à sustentabilidade. Antes da COP, há COPs todos os anos, antes de termos a COP, temos a Conferência de Bonn. A Conferência de Bonn, na Alemanha, é o palco é uma pré-COP, ou seja, é onde nós vamos ver o que é que vai ser discutido, o que é que vai ser levado para a COP, porque a COP são dias muito intensivos de negociações, porque tem de haver diálogo e os Estados têm de aprovar. Portanto, nós estamos a pôr 100 e tal Estados sentados numa mesa a tentar chegar a um consenso. Se o nosso Parlamento às vezes não consegue aprovar alguma coisa, vamos ver como é que não é numa COP. Por exemplo, esta nossa COP teve de estender mais um dia, porque as negociações em determinados pontos foram pífias. Começámos a COP logo com a aprovação de um grande instituto que já tinha sido falado na COP anterior, no Egito, o Global Stocktake, mas relativamente a outras coisas não tinha sumo. Ou seja, tanto tempo de negociação que não tinha sumo. Portanto, tivemos de pôr mais um dia de negociação para que isso acontecesse. Pontos muito importantes sobre esta COP. A aprovação de fundos bilaterais de compensação climática, ou seja, para ajudar a adaptação e a mitigação climática. O novo conceito de justiça, ou seja, climate justice, de saber que existem países que poluíram mais e esses precisam de pagar mais, Estados Unidos e China, que foram aqueles que não mandaram os chefes de Estado
para a COP, podemos ver logo a posição dos países com as pessoas que mandam. Tínhamos a Kamala Harris, mas não tínhamos o Joe Biden. Portanto, aí também podemos ver qual é que é o tipo de posição que os países têm, que eu acho que é algo que diz muito. Foi uma COP. O que dos Estados Unidos parece diferente, porque Trump tinha retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. E depois do Climate Paris Accord, depois voltaram. Eles disseram que foi um pequeno problema de agendas e etc e tal, mandaram ao vice-presidente, mas podíamos ter tido o Joe Biden, pelo menos, algumas das coisas. Mas acho que o diálogo, tínhamos muitas coisas em cima da mesa, e depois até podemos falar de uma próxima vez, porque há imensas coisas que ficaram ainda por fechar. Por exemplo, a questão dos fundos bilaterais, multilaterais, mas ainda não sei bem como é que eles vão ser postos em prática. Sabemos valores por alto, a certa altura parecia um concurso de pledges. Eu dou 300 milhões, eu dou 200 milhões. Já parecia uma coisa assim. O leilão. João, e mesmo para terminarmos, como é que nós podemos ver isto da implementação de legislação para combater as alterações climáticas e as diferentes velocidades dos diferentes países? O que é que um país em vias de desenvolvimento pode fazer? Ou então um país tão ambíguo quanto a Índia, que tem da tecnologia mais desenvolvida e depois tem setores da população que precisam do carvão para cozinhar os seus alimentos. Os países desenvolvidos não estão desenvolvidos da mesma forma e os países em desenvolvimento também não estão em desenvolvimento da mesma forma. E a caminhada da sustentabilidade tem de ser feita hand by hand e walk the talk. São estes dois pontos. E eu acho que, quando falamos das alterações climáticas, especialmente pelo facto dos países não sofrerem todos da mesma forma, podemos ganhar de uma forma que eu acho que ainda não está a ser feita, que é um diálogo integrado, auscultar as camadas certas dos países certos para perceber, não ter só representantes de empresas, ter representantes de NGOs, ter a academia. Há muitos académicos, e digo Oxford, Harvard, Princeton, que fazem investigações fantásticas e que têm breakthroughs de inovação entre tech, AI, para, por exemplo, predict determinados trends que se calhar a máquina vê, mas nós não vemos e os dados não mentem. Por isso em prática, mas para isso é preciso financiamento. E acho que se houvesse um diálogo mais aberto e mais cooperativo, como por exemplo há estas faculdades que se comunicam para determinados estudos e depois vemos que os relatórios são fantásticos. Portanto, eu acho que diria que a auscultação de camadas certas em contacto com o executivo já ajudaria imenso. Porque mas crees que temos que encontrar diferentes velocidades para diferentes realidades? Temos, e isso é que é complicado, porque é um puzzle. Nós não conseguimos encaixar a peça se a parte que coloca não está lá no momento. E eu acho que isso é que é a magia da sustentabilidade, que é o diálogo, a percepção, a comunicação e, ao mesmo tempo, a ação. Porque vemos muita conversa. Foi o que eu disse no Summit da Forbes. Nós temos de pôr as ideias em prática. E há determinados países que não têm a sustentabilidade como prioridade. E se dermos se uma pessoa dá esse sinal, o outro dá outro, o outro dá outro, não avançamos. Muito bem. João Maria Botelho, muito obrigado por ter estado aqui connosco e lá está, fica o convite para uma próxima oportunidade em estúdio. Obrigado a si que nos acompanhou não só no programa de hoje, mas que acompanhou também o Gestão Piaget da semana passada e esta segunda-feira viu este concluir da análise ao evento, não é? Com a Beatriz Silva e depois conversas de sustentabilidade e inovação com o João Maria Botelho. Sabe que pode ver e rever estas e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber as notificações e desfrute estas nossas conversas. Resta-me agradecer e desejar-lhe uma boa noite. Até amanhã.